Bom dia, amigos Juntos pela Saúde. Hoje vamos falar sobre o sedentarismo. Em primeiro lugar, o que é o sedentarismo? O que é ser sedentário? Sedentarismo é um modo de vida em que a pessoa não realiza ou realiza poucas atividades físicas, passa o tempo a dormir, ou na cama, ou sentado, a ver televisão, ou em frente do computador, ou atrás de uma secretária, ou no sombreiro de uma casa, de uma árvore, de um qualquer jardim. E o que é atividade física? A atividade física é qualquer ação corporal que resulta em movimento. Implica sempre um esforço, porque nos faz mover. Existem essencialmente 4 tipos de atividade física. A atividade física em tempo de lazer, passear o cão, brincar com os filhos, falar ao telefone, movendo-se de um lado para o outro, lavar o gato ou o carro, andar a pé, caminhar, andar de bicicleta, correr, nadar, dançar, frequentar um ginásio e praticar qualquer desporto. Depois temos a atividade física relacionada com o emprego e a atividade física inerente ao trabalho doméstico, como varrer, limpar o pó, aspirar, cozinhar, estender a roupa, jardinar, tratar do quintal, etc. Por fim, temos a atividade física decorrente das locações ou do uso de meios de transporte. Todas as pessoas que pratiquem diariamente ou quase diariamente algumas das atividades atrás mencionadas não são consideradas sedentárias. Todas elas exercem, contudo, diferentes níveis de intensidade de atividade física. As pessoas que apenas executem algumas dessas tarefas, de forma esporádica, por exemplo, 1 ou 2 vezes por semana, são consideradas sedentárias. Se considerarmos toda a atividade física acima mencionada, englobando, portanto, as locações diárias, as atividades laborais e as atividades domésticas, quase 60% das mulheres e quase 80% dos homens realizam o equivalente a cerca de 150 minutos de atividade física moderada a vigorosa por semana, segundo o relatório do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física de 2014. Por outras palavras, 2 em cada 3 portugueses são ativos e só 1 em cada 3 portugueses é verdadeiramente sedentário. Não confundir, portanto, a atividade física relacionada com o emprego, trabalho doméstico e deslocações diárias com a prática de um qualquer desporto ou exercício físico em tempo de lazer. Nesta última situação, verifica-se uma atividade física planeada e estruturada, com a finalidade de melhorar ou manter forma, isto é, manter ou melhorar a aptidão física, realizada para além da atividade física devido ao emprego, ao trabalho doméstico ou às locações. Sublinho, todavia, que todo tipo de atividade física, repito, todo o tipo de atividade física, seja ou não em tempo de lazer, proporciona benefícios para a saúde. A atividade física é fundamental para todos, independentemente da idade e, quando combinada com os outros estilos de vida, também saudáveis, designadamente a dieta mediterrânica, infelizmente abandonada por quase 3/4 dos portugueses e mais de 90% dos adolescentes, ficam reunidas as condições capazes de garantir um corpo são e uma mente sã. Como se define ser ativo em tempo de lazer? A Organização Mundial de Saúde considera ativos todos os adultos acima de 18 anos que realizem pelo menos 150 minutos, ou seja, 2 horas e meia de atividade física moderada por semana. Portanto, 30 minutos por dia durante 5 dias por semana, ou 20 minutos todos os dias da semana, ou ainda 10 minutos 2 vezes por dia, todos os dias da semana. Em alternativa, mas com iguais benefícios, 75 minutos de atividade física vigorosa, intensa, por semana, ou uma combinação de períodos de atividade física vigorosa com períodos de atividade física moderada. Para aqueles que tenham entre 5 a 17 anos, a Organização Mundial de Saúde aconselha pelo menos 60 minutos de atividade física de intensidade moderada ou vigorosa, todos os dias da semana. Entre os 2 e os 4 anos, as crianças devem ter pelo menos 3 horas de atividade física de qualquer natureza ou intensidade por dia. Outro modo de classificar os diferentes níveis de atividade física passa pela utilização de pedómetros.
ou de telemóveis que possuam uma aplicação que conte os passos que cada pessoa realiza por dia. São considerados suficientemente ativos todos aqueles que cumpram pelo menos 10.000 passos por dia. São considerados sedentários aqueles que não cumpram pelo menos 5.000 passos por dia. São considerados ativos, mas não o suficiente, todos os que ultrapassarem os 7.500 passos por dia. As pessoas que efetuam entre 5.000 a 7.500 passos por dia têm atividade física reduzida. A intensidade de cada atividade física pode subdividir-se em ligeira, moderada e intensa. Realizar diferentes níveis de intensidade para cada atividade física, ou seja, diferentes níveis de esforço, é uma opção de cada pessoa e das eventuais limitações físicas existentes em cada uma delas. A atividade física moderada é definida como aquela em que a pessoa já sente o coração a bater um pouco mais depressa, a respiração fica um pouco mais acelerada, mas ainda é capaz de falar sem dificuldade, enquanto pratica essa atividade física. Raramente se verifica transpiração ou então é muito leve. A atividade física intensa ou vigorosa é aquela que faz bater o coração muito depressa, torna a respiração rápida e ofegante e deixa a pessoa em dificuldade para falar. A sensação de calor e transpiração são habituais. Qual será o grau de atividade física dos portugueses nos seus tempos livres ou tempos de lazer? Segundo o estudo do Eurobarómetro, realizado em 2014, somente 15 a 23 dos portugueses, em tempo de lazer, praticava exercício físico ou um desporto de forma regular. Por outras palavras, entre 85% a 77% da população portuguesa, no seu tempo livre, não praticava qualquer tipo de exercício físico ou de desporto. Dito ainda de outro modo, no seu tempo livre ou de lazer, só 1 em cada 5 portugueses fazia exercício físico ou praticava um desporto, diária ou quase diariamente. Os homens são cerca de 2 vezes mais ativos nos seus tempos livres ou de lazer que as mulheres, de acordo com o resultado do Inquérito Nacional de Saúde de 2014, ao estimar que somente 10 a 15% das pessoas do sexo feminino e 20 a 25% das pessoas do sexo masculino realizavam exercício físico ou praticavam desporto com a duração de cerca de 150 minutos por semana. Não se pode, contudo, realço novamente, tirar a reação de que os restantes 80 a 85% são sedentários, na medida em que poderão ter atividade física significativa relacionada com o trabalho doméstico ou profissional ou com as deslocações para outras ações e afazeres. Estes resultados colocam, no entanto, Portugal como um dos países mais sedentários da Europa. Não se surpreende, por conseguinte, que os portugueses sejam um dos países com menos tempo de caminhada ou que utilize menos bicicleta. Quase 95% dos portugueses não utilizam a bicicleta, apesar de tantas ciclovias disponíveis. Analisemos agora o que é que se passa com a atividade física realizada pelos idosos, mulheres, adolescentes e crianças. Qual será o panorama geral? Os idosos e as mulheres, independentemente da faixa etária, são os grupos que praticam menos exercício físico ou qualquer tipo de desporto. Não espanta, pois não? Por outras palavras, os idosos e as mulheres são os mais sedentários nos seus tempos livres ou de lazer. Já os jovens de sexo masculino entre os 15 e os 34 anos são os que praticam mais exercício físico ou mais desporto. Encontram-se, portanto, no polo oposto. Mas mesmo assim, só cerca de 10 a 20% desses jovens é que são considerados bastante ativos. Os outros 80 a 90% gostam mais de namorar, ou estar à frente do computador, ou olhar para os seus smartphones, ou a ver a televisão no sofá, etc, etc. Praticar desporto ou frequentar ginásios de forma regular, isso é que não. Impressionante. Acima dos 34 anos, o panorama é ainda pior. E com as mulheres, pior ainda. É muito mau mesmo. A partir dos 45 anos, poucas mulheres praticam desporto ou realizam exercício físico com caráter cotidiano ou de forma assídua.
Isto não quer dizer, como já referi, que sejam sedentárias. A maioria delas até quase que não para. Tal é a sua azáfama diária. Nos tempos livres, constata-se que as pessoas do sexo feminino, independentemente da idade, são sempre mais inativas em comparação com as pessoas do sexo masculino. As mulheres desistem da prática do exercício físico ou do desporto 20 anos antes dos homens. Desolador. Mas entendo. Uma profissão desgastante, mais que um emprego, a lida da casa, as deslocações para as suas diferentes atividades ou dos seus filhos, entre outras razões, explicam porque é que 3 em cada 4 mulheres acima dos 45 anos não praticam qualquer desporto ou faz exercício físico em nenhum dia da semana. Acima dos 65 anos, poucas são as pessoas que praticam exercício físico ou fazem desporto de forma diária ou quase diária. E o que é que acontece com as nossas crianças ou menores de idade? O que é que vos parece? Nada. Nada se passa. Passam a vida sentados a olhar para um qualquer ecrã. Uma pequena percentagem de moços e ainda uma menor percentagem de moças praticam desporto. Correm, nadam, vão ao ginásio, andam de bicicleta, etc. As meninas mais pequenas e as adolescentes são 2 a 3 vezes mais inativas que os rapazes. Reparem agora nesta realidade. Cerca de 80% dos adolescentes, entre os 12 e os 17 anos, não realizam os recomendados 60 minutos de atividade física moderada ou intensa por dia. Triste e preocupante. O sedentarismo é sempre mais grave à medida que a idade dos adolescentes sobe, até aos 17 anos. Atentem nestes valores. Só 8% dos adolescentes masculinos e 1% dos adolescentes femininos, entre os 16 e 17 anos, realiza 1 hora de atividade física moderada e intensa por dia. Muito, muito desalador e muito assustador. Em conclusão, a nossa juventude abaixo dos 18 anos passa o tempo sentado ou a dormir. A maior movimento que executam é agarrar os diferentes ecrãs e mexer os polegares para cima e para baixo. Pais, acordem. Empurrem os vossos filhos para fora das vossas casas. Façam-nos fazer exercício físico ou qualquer desporto. Olhem como estão a ficar gordos. Olhem como estão a ficar bichos do mato. Olhem como passam o tempo sozinhos. Olhem como já precisam de usar óculos, por estarem sempre a olhar para o ecrã. Olhem como já se queixam tanto das costas. Olhem como são tão pouco faladores e tristes. Se não incutirem nos vossos filhos a vontade de ser ativos, como vai ser o futuro? O que é que está a acontecer à nossa juventude? E as crianças entre os 2 e 5 anos, que deveriam ter pelo menos 3 horas de uma qualquer atividade física por dia? Presumo que nada, mesmo nada de agradável. Não passarão também demasiado tempo sentados nas creches? Apesar da maioria dos portugueses achar que o exercício físico faz bem à saúde, melhora a forma e o aspecto físico, apesar da prática do desporto ajudar a combater a solidão, apesar das inúmeras e variadas infraestruturas existentes e apesar do extraordinário clima que Deus nos deu, os portugueses persistem em manter hábitos sedentários. Os portugueses insistem em não usufruir dos inúmeros benefícios proporcionados pela prática regular de uma qualquer atividade física ou de um qualquer desporto. Os portugueses continuam adeptos da imobilidade e a não acreditar que o sedentarismo mata. Querem ver qual é o impacto que o sedentarismo ou a inatividade física tem sobre a saúde? É bem maior do que seria de esperar. Atentem que é surpreendente. De acordo com o Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física de 2017, a inatividade, quer dizer, o sedentarismo, é responsável por 4 a 5% das doenças coronárias, dos AVCs e das diabetes tipo 2. Cerca de 7% dos cancros coloretais ou de cancros da mama e 6,4% da mortalidade total. Quer dizer, a inatividade aumenta o risco da pessoa morrer e, pior, mata. Contrariamente, todos estes riscos diminuem à medida que aumenta a atividade física.
cerca de 150 minutos de atividade física semanal evitam 6% das mortes por ataque cardíaco, 7% das mortes relacionadas com a diabetes e evitam 10% das mortes por cancro. Acha que existe algum medicamento que consiga estes resultados? Não. Não há. Faço, pois, um apelo. Mexam-se mais e cada vez mais. A atividade física é recomendada dos 2 aos 92 anos de idade. Mas a realidade é esta. Passamos demasiado tempo inativos quando podemos ser ativos. Baralhados? Querem ver? Querem saber o tempo que cada ser humano passa inativo? Dormimos, em média, 8 horas por dia. Dormimos, em média, 8 horas por dia, como estão a dizer. Imagem seguinte. Na poltrona e na cadeira do escritório, passamos cerca de 9 horas ou mais por dia. E estamos inativos, em média, 258 dias por ano. Só estamos ativos, em média, 7 horas por dia. Só estamos ativos, em média, 106 dias por ano. E estamos inativos, em média, 36 a 50 anos durante toda a nossa vida. E porquê tanta inatividade se todas as pessoas, independentemente da idade, podem ter uma atividade física moderada a intensa? Os adultos abaixo de 50 anos, mais capacitados e saudáveis, podem efetuar 2 horas e meia de atividade física de intensidade moderada ou 75 minutos de exercício físico vigoroso por semana, com igual benefício, ou a combinação das duas atividades, sem reservas. O mesmo se pode aplicar às pessoas com mais de 65 anos, mais capacitadas e saudáveis. Mas atenção, nas pessoas mais idosas, portanto acima dos 50 anos, as diferentes atividades físicas devem adaptar-se às características de cada uma. As pessoas já com algumas limitações devem condicionar a atividade física, o exercício físico e a prática de desporto à sua condição clínica, podendo ser necessário haver restrições para cada uma delas. Nas pessoas com mais de 65 anos, é comum constatarmos a necessidade de atividade física individualizada e condicionada à sua forma física ou condição clínica. Agora prestem ainda mais atenção. Todos aqueles com mais de 50 anos, e em especial os que têm mais de 65 anos, que queiram iniciar, repito, iniciar a prática de exercício físico de intensidade moderada ou de algum desporto, devem fazê-lo se pensarem que têm essa capacidade. Perguntem a vós mesmos, aos vossos amigos ou aos vossos médicos se reúnem essas condições. Mas a responsabilidade é sempre de cada um de nós. Depois iniciem esse tipo de atividade física de forma progressiva, por períodos de 10 minutos, prolongados nos dias ou semanas seguintes, à medida que sejam bem tolerados, até chegar às 2 horas e meia, se forem atividades físicas moderadas, ou aos 75 minutos, se forem atividades físicas intensas ou vigorosas por semana. Tempos superiores de atividade física moderada ou intensa não trazem mais benefícios à saúde. O excesso de exercício físico intenso e prolongado ou o abuso de exercício físico moderado não são aconselháveis a ninguém. Não se esqueçam, o corpo humano foi concebido para se movimentar. Sem movimento, o homem não sobreviveria. Se for uma pessoa ativa, é com certeza uma pessoa mais feliz. Por que é que a atividade física, sendo tão benéfica, é difícil de implementar? É difícil de implementar porque há necessidade de ultrapassar muitas barreiras. A primeira barreira reside na própria pessoa, que não deseja realizar qualquer tipo de exercício físico. Gosta de não fazer nada, gosta da preguiça. A este nível é necessário consciencializar as pessoas para os perigos da inatividade e para os benefícios da atividade física. É preciso também que sejam criadas condições para que possam ter tempo para a sua prática. É também imperioso que possam ser criados incentivos às pessoas que tenham atividade física. Logo à cabeça surge o incentivo fiscal, em sede IRS,
aplicável aos que são ativos ou a sua penalização para os que são sedentários. Ou o benefício financeiro junto dos vários tipos de seguros para os mais ativos ou a penalização para os mais sedentários. Utopia? Talvez. As empresas que promovessem a atividade física dos seus empregados, e olhem que bastaria 10 a 20 minutos por dia, poderiam também ser aliviado o seu IRC ou, contrariamente, agravado se agissem no sentido contrário. Utopia? Talvez. A isenção das taxas moderadoras na área da saúde para aqueles que fossem considerados ativos ou o seu agravamento para aqueles que fossem considerados sedentários? Utopia? Talvez. Etc, etc. Os exemplos são muitos. A segunda barreira reside na falta de cultura desportiva existente e na necessidade de valorizar ainda mais o desporto em geral e o desporto escolar, incluindo, obviamente, o universitário em particular. A terceira barreira assenta na falta de políticas de desporto para todos, quer a nível governamental, quer a nível autárquico. Na falta de incentivos a clubes desportivos ou organizações desportivas que promovam a atividade física para todos, independentemente da idade ou dos atributos físicos de cada um. Quarta barreira, pensar-se que a promoção da atividade física não possa ser originada também pelas empresas públicas ou privadas, pelas IPSS, hospitais, centros de saúde, estabelecimentos hoteleiros e igrejas, sim, igrejas, ou outras instituições religiosas, etc, etc. Todos podem ter um papel ativo e muito relevante na promoção da atividade física. Agora já entendem porque é que a Associação Portuguesa da AVC gostaria de criar os gelos para a atividade física em cada bairro e em cada vila? Se está interessado, ligue para a Ângelos TV. Bom, por hoje é tudo. Voltaremos para a semana. E que a minha despedida permita o reencontro. Bom dia para todos. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.